Boa tarde, deputada Fatinha. Boa tarde, demais deputados. A gente está em discussão aqui na Casa um conjunto de projetos encaminhados pelo governo que buscam levantar recursos, pegar empréstimos para atuar em diferentes áreas. Primeiro, um projeto no valor, pedindo um empréstimo no valor de 200 milhões para a modernização da Secretaria de Fazenda. Segundo, um projeto pedindo um empréstimo de 250 milhões para planos de reestruturação administrativa e projetos de demissão voluntária em empresas públicas. E terceiro, um de 3 bilhões de reais para o pagamento de fornecedores através de leilão de pagamento. 3 projetos somados que chegam a uma soma aí de quase 3 bilhões e meio de reais em empréstimo. Bom, isso, obviamente, numa economia como a do Estado do Rio de Janeiro, tem um impacto tremendo. O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, já nas gestões do PMDB, fez com que a dívida pública saltasse de 48 bilhões em 2007 para 137 bilhões em dezembro de 2017. Isso fez com que a relação entre dívida e orçamento anual passasse de 83% em 2007 para 2,2 vezes em 2017, ou seja, de 83% a 220%. Em 2007, a dívida do Estado era menor do que o orçamento, era o equivalente a 83% desse orçamento. Hoje, a dívida do Estado equivale a 220% do nosso orçamento, ou seja, é mais que o dobro de tudo que o Estado arrecada em um ano. Por que essa reflexão sobre o endividamento do Estado é importante? Porque a gente está discutindo a possibilidade de aumentar ou não essa dívida. Num Estado que está quebrado, que está falido, que chegou a dever 4 meses de salário para os seus servidores, é óbvio que a gente deve pensar com muito cuidado antes de tomar qualquer decisão que possa endividar ainda mais o próprio Estado. Segundo ponto, que é importante ressaltar, que diz respeito aos 3 projetos, é a completa falta de transparência. Não tem nenhuma transparência sobre as transações financeiras que o governo quer fazer. Não há proposta de instituição financeira. Não há proposta de taxa de juros a ser paga. Não há propostas sobre como esse pagamento será realizado nos próximos anos. Ou seja, com relação à transação financeira em si, independente do mérito dessas 3 questões, o que a gente tem é uma transação financeira absolutamente obscura. Isso de um governo que quebrou o Estado e que é questionado pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público por não respeitar o objeto dos empréstimos anteriormente realizados. Pegou empréstimo para uma obra, gastou em outra. Pegou empréstimo para a linha 4 do metrô, usou para pagar outros empréstimos. Ou seja, é um governo que já vem cometendo irregularidades, mesmo naqueles empréstimos que tinham mais transparência. Aí, diante da cobrança sobre falta de respeito aos critérios dos empréstimos contraídos pelo governo, qual é a resposta que o governo dá para essa Casa Legislativa e para toda a sociedade? Agora eu quero a modalidade de empréstimo surpresa.
vocês aprovam o empréstimo e depois vão se surpreender com as condições, com a aplicabilidade do empréstimo que eu vou estar desenvolvendo. É absolutamente absurdo, principalmente se tratando de um governo que é a continuidade do governo anterior, cujos secretários hoje, pelo menos 6 daqueles secretários se encontram presos. 6 secretários do Cabral hoje se encontram presos por denúncias de corrupção. Esse governo Pezão, que foi inclusive secretário de Cabral, além de vice-governador, quer fazer uma transação financeira de 3 bilhões e meio de reais, o equivalente, só a transação financeira, quase 5% do nosso orçamento anual, sem garantir nenhuma transparência. Mas é pior que isso ainda. Se a gente olha para as 3 demandas individualmente, a gente vai vendo que elas não podem ser votadas pelos problemas em comum que ela tem, nem pelos problemas individualizados. A mais grave, sem dúvida nenhuma, é a que define o pedido de 250 milhões de reais para a reestruturação da administração pública, especificamente para a possibilidade de desenvolvimento de planos de demissão voluntária no governo do Estado. O governo não fala sequer quais são as empresas públicas que vão ter programas de demissão voluntária, para que a gente pode apreciar. Será que é a Emater e o governo vai matar de vez a agricultura no estado do Rio de Janeiro? Se for, eu posso ser contra, porque eu não quero que a Emater seja esvaziada. Será que é a SEDAI, uma empresa que está em vias de privatização, e o governo vai fazer um programa de demissão voluntária, precisando pegar um empréstimo para pagar esse programa de demissão voluntária, para depois entregar a SEDAI já limpa para quem for privatizar? Ou seja, é introjetar o prejuízo, além de todo o absurdo que já é a própria privatização da SEDAI? A gente não sabe. A gente vai ter que votar um crédito para reestruturação administrativa sem saber que reestruturação administrativa é essa. O que vai mudar? Quais são as empresas públicas? Isso é um absurdo. É absolutamente impossível esse parlamento se posicionar mantendo a sua dignidade de poder independente sem ter um aprofundamento de informações sobre quais são, de fato, os objetivos desse empréstimo. O segundo diz respeito à reestruturação administrativa da Secretaria de Fazenda com desenvolvimento de tecnologia da informação. Ora, o governo está há 10 anos desmontando e maltratando a produção de tecnologia de informação do Estado, sucateando o CEDERJ, ameaçando extinguir, empobrecendo. De repente, faltando 9 meses para esse governo moribundo terminar de vez, ele quer que a gente vote 200 milhões para ele produzir tecnologia da informação para o próximo governo usufruir. Está errado. Está errado. O governo, hoje, nessa reta final, esse governo moribundo, o governador cassado por abuso de poder político, processado pelo Ministério Público, com pedidos de impeachment aqui na mesa, querer mais 200 milhões para reformar o sistema de informações da Fazenda, é um escárnio com essa casa e com a sociedade fluminense, que está cansada de assistir a esse governo corrupto. E, por fim, o terceiro empréstimo diz respeito a um pedido de 3 bilhões para pagar dívida com fornecedores no sistema de leilão. O governo tem que mandar para essa casa um relatório das suas dívidas para que a gente possa votar. A gente não pode simplesmente continuar dando cheque em branco para um governo que já mostrou que não merece. E aí é importante lembrar a responsabilidade dessa casa, porque muita coisa do que o governo fez, ele fez à revelia dessa casa, através de decretos, através de
portarias e de decisões próprias do governo. Mas muita coisa passou aqui por essa casa. E essa mesma bancada do governo, que fica lavando as mãos, que fica fingindo que não é com ela as atrocidades que o governo fez e que quebrou com o Estado do Rio de Janeiro, é quem aprova esse tipo de medida. É inaceitável que a gente vote qualquer uma dessas três propostas sem um detalhamento da gestão financeira dos empréstimos e das suas aplicações. E é inaceitável que a gente vote determinadas propostas, como, por exemplo, a reestruturação da Fazenda ou a reestruturação administrativa das empresas públicas nesse fim de governo e dessa forma que vem sendo colocado para a Assembleia Legislativa. Somos contra os programas de demissão voluntária, mas somos contra, especialmente, a programas de demissão voluntária que sequer esclarecem ao Parlamento qual é seu objetivo. Não queremos o desmonte da Emater, não queremos ainda mais prejuízo com a privatização da SEDAI. Não queremos votar cheque em branco para um governo eivado de denúncias de corrupção.